Boa tarde, pessoal, aqui é o Ricardo. Hoje a gente vai fazer a resolução dessas duas questõezinhas que a gente tem para revisar o assunto de estruturas de repetição, certo? Antes de ver o vídeo, eu recomendo que vocês tentem resolver sozinhos essas duas questões e depois vocês venham para cá, certo? Então, vamos para a primeira questão aqui. O que é que ela diz? Ela diz que a gente tem que receber uma quantidade X de números, certo? Essa quantidade deve ser determinada pelo usuário e determinar entre esses números qual é o maior e qual é o menor, certo? Então, como é que é a execução desse programa? Primeiro prompt, ele pede quantos números vão ser digitados, vou botar aqui 4, e em seguida ele vai receber 4 números. Aí ele diz, o menor número que eu digitei aqui foi 6 e o maior foi 342. Então, eu recebo uma quantidade de números determinada pelo usuário e mostro qual for o menor e qual for o maior. Como é que a gente faz isso em código? Vamos ver aqui. O passo a passo é isso, galera. Primeiro, a gente vai ter que receber quantos números o usuário quer digitar e em seguida a gente tem que receber a quantidade de números que ele determinou. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter essa variável quantidade, certo? Que vai receber, de novo, a quantidade de números que ele quer digitar e vai ter essa estrutura de repetição aqui. Como é que ela vai funcionar? Ela começa em 0 e ela vai se repetir até que ela seja igual à quantidade que o usuário determinou. Ou seja, se ele botar 5 aqui, esse loop vai se repetir 5 vezes da forma que ele está escrito aqui, certo? Ele vai se repetir 5 vezes se o usuário botar 5 nessa quantidade. E dentro do loop, em cada repetição dele, a gente vai receber uma variável e vai fazer alguns testes com essa variável para ver se ela é o maior ou se ela é o menor número ou se não é nenhum dos dois. Para fazer isso, a gente vai precisar de uma variável para guardar o valor do maior número que a gente tem e uma outra variável para guardar o valor do menor número que a gente tem, certo? Agora, dentro do loop, que vai se repetir de novo uma quantidade determinada de vezes, certo? Determinada pelo usuário, a gente vai receber um número e em seguida a gente vai trabalhar com esse número, fazendo essas comparações. A primeira comparação não necessariamente nessa ordem, tá? Se n for maior do que o maior número que a gente tem, a gente guarda o valor de n dentro da variável maior, certo? Se o número que a gente recebeu, o número n que a gente recebeu, for menor do que o menor valor que a gente tem, a gente guarda o valor de n dentro da variável menor, certo? Até aí, a lógica está certa, mas vai ter um problema. Esse código aqui ele vai executar, mas ele vai dar um resultado esquisito. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou botar aqui 3 números. E ele deu o menor número foi undefined e o maior foi undefined. Por que esse problema está acontecendo? Do jeito que está aqui, a variável maior e a variável menor, elas começam sem valor nenhum, certo? Elas não têm nada guardado dentro delas. Então, quando a gente vai fazer essa comparação aqui, ela não funciona, porque a gente está comparando um número n que a gente recebeu com uma variável que não tem nada dentro, certo? Então não tem como fazer essa comparação direito e a variável maior e a menor vão ficar indefinidas, certo? Como é que a gente faz para contornar esse problema? A gente vai precisar de um outro condicional aqui e esse condicional, se i for igual a 0, a gente guarda dentro de maior n e guarda dentro de menor n também. O que é que esse condicional está dizendo aqui? Se i for igual a 0, esse i aqui, quando i é igual a 0, pessoal, isso significa que a gente está na primeira iteração, a gente está na primeira repetição. A gente acabou de receber o primeiro número, certo? E se a gente vai recebendo o primeiro número, a gente bota logo esse número
como se fosse o nosso maior e como se fosse o nosso menor. A partir daí a gente vai poder fazer as comparações. Outra coisa, se o usuário botasse só um aqui, se ele dissesse que quer digitar só um número, a gente já vai ter maior e já vai ter menor. Esse número vai ser o maior e vai ser o menor, certo? Porque vai ser só um. Então, esse if aqui serve para isso. Agora, se não for a primeira repetição, a gente testa se o número que a gente recebeu é maior que o maior ou menor que o menor, certo? De novo, esse i igual a 0 aqui significa que a gente está na primeira iteração do loop, certo? À medida que esse loop vai se repetindo, à medida que ele vai se executando, o valor de i vai mudando. Ou seja, na primeira iteração dele, na primeira repetição, o valor de i é 0, na segunda o valor de i é 1, e na terceira é 3, e ele vai fazer isso até que o valor dele não seja mais menor do que a quantidade, certo? Ou seja, se a quantidade aqui for 5, ele vai de 0 até 4. Então ele vai se repetir 5 vezes no total, de 0 a 4 são 5 vezes que ele se repete. Desse jeito que está aqui, o programa vai funcionar normalmente. Vou dizer que a gente vai receber 12 números, estou digitando eles aqui. Ele disse que o menor foi 3 e o maior foi 123. Está funcionando, beleza. Agora vamos para a segunda questão, que é um pouco mais simples do que essa. O que a segunda questão pede? Ela quer que a gente receba uma quantidade x de números, determinada pelo usuário também, e ao final da execução, a gente mostre a soma dessa quantidade de números que a gente recebeu. Tá aqui. Eu digitei esses números, ele deu um número bem alto, certo? Que foi a soma de todos os números que eu digitei. Como é que a gente faz isso? O código para ela ele é mais simples do que o da primeira, porque é um problema mais simples, mas a base dele é a mesma. A gente tem que, primeiro, tem que perguntar primeiro para o usuário quantos números ele quer botar, certo? Em seguida, a gente faz aquela mesma estrutura de repetição, aquele mesmo for, que vai se repetir a quantidade determinada pelo usuário, certo? Ele vai se repetir o número de vezes que foi determinado pelo usuário. E a gente vai ter essa variável soma, certo? A variável soma, ela é uma variável que a gente chama de acumuladora. Ela começa com 0 e à medida que o código vai se executando, a gente vai trocando, aliás, vai incrementando, vai somando números a ela, certo? Então o que é que a gente faz aqui, na nossa estrutura de repetição? A gente recebe o número n e a gente adiciona o valor de número n à variável soma. Ou seja, na primeira repetição, se a gente receber n for igual a 2, a gente adiciona 2 à soma, certo? A variável soma vai passar a ser 2. Depois que a gente receber esse 2, se a gente receber um 3, a gente vai adicionar 3 à soma e soma vai passar a ser 5, certo? Esse mais igual aqui é a mesma coisa que eu botar soma é igual a soma mais n, certo? Essas duas expressões fazem a mesma coisa. Elas executam basicamente a mesma coisa, certo? A gente usa geralmente mais igual porque é uma forma mais resumida de escrever isso. Mas se fica mais claro para vocês, vocês podem usar soma é igual a soma mais n, certo? Então, a segunda questão era só isso, galera. É uma questão mais simples, certo? Mas essa lógica aqui dela, de ter uma variável que acumula um valor, vocês vão usar bastante assim durante o curso, vocês vão usar bastante provavelmente também no trabalho, certo? Vamos passar aqui para mostrar a execução do código de novo. Vamos receber aqui 3 números, 10, 11, aliás 1 e 22. Deu 33, está funcionando normalmente. Então, foi isso, galera. Obrigado e tchau, tchau.